a gente vai reunir 4 representantes das principais entidades ligadas ao cooperativismo de crédito. Eles trarão seus pontos de vista e suas opiniões sobre um tema único. As 4 entidades que vão participar desse painel são FGCOP, para quem não conhece, é o Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito. Ela vai estar representada pelo presidente do Conselho de Administração, João Carlos Spentoff. Vamos trazer também a FNCC, Federação Nacional das Cooperativas de Crédito, representada pelo seu diretor-presidente, Ivo Lara Rodrigues. Vamos trazer também a Confebras, Confederação Brasileira das Cooperativas de Crédito. Quem vai estar aqui com a gente é o Moacir Krambeck, seu presidente. E a 4ª e última, a gente vai trazer o SECO, que é o Conselho Consultivo Nacional do Ramo Crédito. Ela vai estar representada pelo seu coordenador técnico, o nosso grande amigo Enio Meilen. O tema que será discutido aqui hoje, nesse super painel especial, é: qual o papel do cooperativismo nessa nova economia? Maravilha! Está reunido aqui com esses grandes representantes do cooperativismo de crédito. Sejam todos muito bem-vindos e obrigado por aceitar esse convite para discutir e trazer novas ideias sobre esse tema. Esse painel aqui promete, acho que vai ter um conteúdo excepcional. E como eu falei anteriormente, a pergunta: qual o papel do cooperativismo nessa nova economia? Eu vou deixar 10 minutos para cada representante responder e no final a gente vai fazer um bate-papo aqui, pergunta dos nossos convidados. Então, para a gente dar início, eu vou começar com o João Carlos. Ele é presidente do Conselho de Administração do FGCOP. João, você tem 10 minutos para a sua apresentação. Bom dia, Douglas, meus colegas Moacir, Enio, Ivo, prazer estar com vocês todos e todos que estão nos assistindo, e uma imensa felicidade estar falando aqui sobre o papel das cooperativas nessa nova economia, nessa nova realidade, e a nossa crença é que as cooperativas irão conquistar um espaço cada vez mais relevante no cenário econômico, social do nosso país. A gente vai mostrar aqui os motivos dessa nossa crença, né? Primeiramente, falar que o papel do FGCOP, nós temos um papel de gerenciamento financeiro das reservas, das contribuições das nossas cooperativas, que tem que ser feito esse gerenciamento e esse investimento no mercado desses recursos que são tão importantes para as cooperativas. Segundo, são 2 pilares importantes, que é as ações preventivas que o FGCOP realiza, né? Através do monitoramento e através da assistência financeira, que seriam as linhas para apoiar as uniões e corporações de cooperativas, né? E o quarto, talvez mais importante pilar da atuação do FGCOP é a cobertura de depósitos. E esse ponto é um ponto estatutário, né, que nós não queremos utilizar, que nós não vamos utilizar, devido a essa atuação preventiva do FGCOP, mas, sobretudo, de todas as camadas de segurança que já temos no sistema, atuação de controles, de auditoria, de supervisão das nossas cooperativas, o fundo de reserva, os fundos das centrais, fundos garantidores das centrais, a supervisão das centrais, a auditoria externa, a própria atuação do Banco Central e a atuação sistêmica de cada sistema, seja Cressol, Unicred, Sicob, Sicredi, todos os sistemas que compõem o nosso NCC. Portanto, em linhas gerais, essa é a atuação do FGCOP. Gostaria de ressaltar
dentro dos destaques do crescimento do cooperativismo de crédito, a rede de agências, que hoje já é a maior rede de agências. Veja, nós partimos de 7.375 agências das cooperativas em junho do ano passado, e hoje nós temos 7.500 agências, um crescimento de 450 agências no período de um ano, né? Enquanto isso, né, por exemplo, o Banco do Brasil reduziu 388 agências. O Bradesco fechou 1.164 agências. E o Itaú, que no caso teve um acréscimo de 216. Então, somente a questão de ter a maior rede, a rede física, já nos dá uma perspectiva fantástica de interiorização, de ocupação de espaços em todo o território nacional, né? Que, a partir disso, basta um crescimento vertical que nós vamos, com certeza, crescer exponencialmente nos anos vindouros. Próximo slide, por favor. Agora estou tendo retorno. Aqui nós estamos demonstrando o crescimento do quadro social das cooperativas, onde nós fechamos em junho com 11.490.000 associados. E nós temos aí um crescimento médio aí de 10%, 11%, 12%. Tem sistemas cooperativos que crescem 20%, 30% o quadro social. O potencial para nós é imenso, e nós temos no nosso país um grande ativo, que é os 220 milhões de habitantes do nosso país. Esse é o grande ativo que nós temos. Cidades, capitais altamente populosas. Esse é o maior ativo das cooperativas de crédito. Buscar essas oportunidades que estão disponíveis para todos nós. Próximo slide. Aqui nós estamos demonstrando, nesse indicador do patrimônio líquido, é o único indicador que as cooperativas cresceram menos do que os bancos no período de 12 meses, onde nós crescemos 15,81%, os bancos cresceram 16,5%, em grande parte justificado pela altíssima rentabilidade dos bancos, cujos resultados revertem para o patrimônio líquido. Próxima apresentação. Quanto ao ativo, né, vocês percebem aqui no período onde as cooperativas cresceram quase 32% no período de um ano, os bancos cresceram apenas 4,41%. Isso vem se repetindo ao longo de todos os anos, né? E com isso a nossa participação, nosso share de mercado de ativos, de depósito, está crescendo substancialmente ao longo dos anos. Próximo. Aqui também o volume de depósito, crescimento também sempre muito, muito superior ao sistema financeiro. Próximo. Nas operações de crédito, também um crescimento de 41%, frente a 11% do mercado. Também é uma tendência, né? Isso em função das taxas justas, taxas mais atrativas que as cooperativas estão praticando, maior oferta de recursos, maior captação, maior funding, né? O crescimento da rede de agências, tudo isso está levando a um aumento substancial do crédito. Próximo slide. E aí nós temos os desafios que o Banco Central nos lança para as cooperativas. Pode passar o próximo slide. Nós temos, então, nos nossos desafios, primeiro, que é o atendimento da demanda de crédito, né, das cooperativas, dos próprios cooperados. O Banco Central tem esse desejo que as cooperativas atendam pelo menos 40% das necessidades de crédito dos seus associados, e hoje nós estamos com 28%, estamos subindo, né? Mas ainda há um potencial enorme de dentro de casa, fazemos o dever de casa para atender os nossos associados. Claro que aqui nós temos que considerar que ainda não temos acesso pleno aos fundos constitucionais, não temos acesso pleno ainda a todas as fundings de crédito imobiliário e assim por diante. Então, mas com certeza é uma meta que nós atingiremos.
A participação de crédito no mercado financeiro, o Banco Central tem esse desejo que nós cheguemos a 20%. Hoje estamos na casa quase de 11%, subindo, né, com uma tendência, viés de subida. A participação dos cooperados de baixa renda no quadro social das cooperativas. O Banco Central tem a meta que a gente tenha 50% do nosso quadro social composto por essa faixa de renda, né, com pessoas que oferem menos de 10 salários mínimos de renda. E o crédito concedido a esses mesmos cooperados de renda inferior a 10 salários mínimos, que a gente atenda com 35% no mínimo para esse público, estamos com na ordem de 26%. Mas é uma agenda que nos estimula, uma agenda que nos anima a buscar esses resultados e com certeza atingiremos. Próximo slide, por favor. E aqui eu acho que está o papel central, né, do que nós vamos falar. Pode passar o próximo slide, que é essa agenda aqui, né, de fazer a inclusão, né, no papel importantíssimo das cooperativas, fazer essa inclusão de pessoas desbancarizadas. Nós já temos cooperativas que estão tendo filas para se associar, temos cooperativas atuando com diversos modelos de agências, de vans móveis que vão em busca de associados onde eles estiverem, nas periferias, nas cidades desassistidas, né? Então, esse atendimento também de municípios desassistidos, bairros desassistidos pelo sistema, onde o sistema tradicional não tem o interesse de atendimento, né? Ser um grande fomentador das micro e pequenas empresas, seja com recursos próprios, seja com recursos governamentais. O agente também dos fundos constitucionais, estamos tendo uma abertura cada vez maior na questão, por exemplo, do FCO e do FNO. Então, por essa capilaridade das cooperativas de crédito, nós vamos cumprir um papel relevante na economia aos nossos empreendedores. Já somos o segundo player do crédito rural do nosso país e tenho certeza, nós chegaremos ao primeiro lugar, com certeza, todo o SNCC junto se tornará o maior player do crédito rural do nosso país, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Também um outro papel importante é sermos fomentador do crédito habitacional. As cooperativas estão assumindo também esse papel de relevância na nossa economia, em apoio, especialmente aqueles associados que já estão dentro de casa, que nós não temos o direito de encaminhar esses associados para a Caixa Econômica, para a Bradesco, Santander, para realizar os seus créditos habitacionais. Ser alternativa aos bancos tradicionais em todos os aspectos, em crédito, em produtos e serviços financeiros, em meios de pagamento e, sobretudo, proporcionando a concorrência no mercado financeiro, com taxas mais justas, taxas mais atrativas, tarifas mais atrativas, com a entrada no Open Banking. Esse papel será realçado e estará na vitrine, né, toda a atuação das cooperativas de crédito nesse papel de concorrência no mercado financeiro, né? E, claro, todas essas ações conjugadas, né, cumprem aquele papel de ser o agente de desenvolvimento do nosso país, dos rincões aos grandes centros do nosso país. E o que engloba tudo isso, englobando tudo isso, a sustentabilidade, né, um papel de ESG, né, cuidando dos fatores econômicos, sociais, ambientais, com responsabilidade, com programas de responsabilidade social junto às nossas economias. Próximo slide, e já finalizando também, nós temos aqui as tendências, o que nós enxergamos como tendências, né, das cooperativas de crédito para os próximos anos. Pode passar. A consolidação grande das cooperativas através de uniões, incorporações, o crescimento dos pontos de atendimento físico, cada vez maior atuação, consolidação do processo de meios digitais, transformação digital, Open Bank, Marketplace também,
ou seja, todos esses mecanismos que visam proporcionar uma experiência mais adequada e um índice de satisfação elevado dos nossos associados. O crescimento do volume de crédito e também dos depósitos sempre acima do sistema financeiro, a consolidação dos processos de compliance e governança, o PLP 27, ou seja, a nova lei complementar, a consolidação do tema intercooperação, isso está avançando, existe um grupo de intercooperação trabalhando com todo o afinco nessa questão, ser um impulsionador da economia nacional, local, valorização das pessoas, cooperados, comunidade, e relevância cada vez maior, né, no norte e nordeste do país também. Então, essas são as tendências que a gente enxerga para o SNCC. E finalizando mais um slide, onde nós, do FGCOP, realizamos uma pesquisa junto aos sistemas organizados e às cooperativas independentes. Olha só, nós teremos, aqui são as projeções de crescimento até 2022, né? Sempre os crescimentos de todos os itens acima do mercado financeiro tradicional, e vejam só que dado maravilhoso. 696 agências serão abertas em 2021 e 563 agências em 2022. Isso dá mais 1.250 pontos de atendimento nesses dois anos, até o final de 2022. De modo que nossa visão sobre as perspectivas e sobre o papel que as cooperativas vão cumprir será cada vez mais relevante dentro do nosso país. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, João. Excelente, são excelentes números. A gente tem visto o cooperativismo de crédito crescer de uma maneira espetacular. Obrigado pela sua apresentação. Faço a mesma pergunta agora, vamos para o Ivo Lara. Qual o papel do cooperativismo nessa nova economia? Ivo, o painel é contigo. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui hoje participando do Coop Talks. É uma iniciativa que tem total relação com as ações da Federação, da FNCC, apoia muito o desenvolvimento do cooperativismo. E como foi dito também nos painéis anteriores, é uma ação que eleva o nosso conhecimento sobre cooperativismo além das nossas fronteiras. Então, para mim é um orgulho muito grande estar aqui fazendo parte desse painel também. Eu vou projetar uma apresentação aqui e digo para vocês que já fui, de certa forma, até privilegiado com as palestras anteriores, porque boa parte desse material que eu tenho para apresentar para vocês foi dito nas palestras anteriores. O Dado trouxe muito bem alguns pontos relacionados à revolução do Covid, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso também. O próprio Lúcio trouxe alguns pontos relacionados à comunicação, mas, sem dúvida nenhuma, esses pontos, da forma com que eles estão integrados, eles vão conseguir gerar um fechamento agora nessa nossa apresentação. Então, como foi dito, estou como diretor-presidente na FNCC. A FNCC é uma Federação Nacional de Cooperativas de Crédito Independentes, que conglomera aí 54 cooperativas, estamos indo para 55 cooperativas, e vem desenvolvendo um papel importante de intercooperação, representatividade do cooperativismo, apoiando o desenvolvimento de iniciativas de forma conjunta e tendo um sucesso também nesse nosso segmento. Vamos lá, então. O desafio de hoje aqui foi trazer um painel que trouxesse a oportunidade de um debate sobre o cooperativismo, falarmos um pouquinho sobre a pandemia e a questão da tecnologia, né? O impacto dessa tecnologia. E a pergunta que ficou para nós é qual o papel desse cooperativismo na nova economia. A primeira ideia que eu trago para vocês é que, assim, eu não vou oferecer todas as respostas. A ideia realmente é gerar provocações para que a gente consiga, cada um aqui dos líderes presentes, das pessoas que também não são do cooperativismo, refletir um pouquinho sobre essas perguntas e o impacto para a gente poder chegar em conjunto em algumas conclusões. Essa imagem mostra um pouquinho o cenário da pandemia, né? A pandemia segue transformando o nosso mundo, como foi dito anteriormente até pelo Dado, e nessa imagem a ideia a ser proposta aqui é que a pandemia é como esse trem, né? Como o metrô. Antigamente ele parava na plataforma, agora, em nossos tempos atuais, o trem não para mais na plataforma. A velocidade com que tudo vem acontecendo transformou completamente as nossas relações, transformou
a forma de nos comunicarmos, o evento Talks traz já essa característica. Hoje em dia nós podemos nos conectar com pessoas do mundo todo, agendando uma reunião para o dia seguinte. Se o tema for realmente bastante urgente, a gente consegue agendar para o mesmo dia um encontro e conecta pessoas dos 5 continentes. Então, o trem, pessoal, ele não para mais na estação, né? Essa foi a transformação que a pandemia nos trouxe. E as nossas cooperativas precisam pegar esse trem na velocidade que ele se encontra. O que nossas cooperativas podem fazer é acelerar ainda mais e, de repente, ter uma facilidade de entrar nesse trem. Agora, se as nossas cooperativas estiverem paradas, esperando, aguardando aquele modelo antigo onde o trem sempre parava a cada 1 quilômetro em uma determinada estação, a gente vai enfrentar alguns problemas. E a grande provocação que fica aqui é: precisamos quebrar o mindset anterior. Muitos até dos nossos cooperados, pode ser que alguns dos nossos dirigentes venham trazer essa visão de que o trem precisa parar na estação. Imagina, como é que eu vou ingressar nesse trem sem ele parar na estação? Ele sempre parou na estação. Nós, como líderes, gestores, precisamos sim ser os vetores dessa mudança. E aí eu trago uma frase também que impacta à primeira vista, mas é a nossa realidade. Relações hoje são também presenciais. Então, olha a força dessa frase. O virtual ele segue firme, já que os paradigmas todos eles foram quebrados, mas as relações são também presenciais. E por que eu também? Porque a maior parte delas acontece hoje virtualmente. A velocidade que a pandemia nos trouxe, essa transformação que ocorreu, fez com que a gente precisasse realmente redescobrir como é se encontrar presencialmente. Novos protocolos, novas visões, tudo veio se renovando para que a gente voltasse a se encontrar presencialmente. Então aí já começa a própria quebra desse nosso paradigma, né? Porque o estranho agora é o presencial. Nós sabemos que isso é importante, essa retomada é importante, mas sentimos muitas vezes esse choque do momento. Imaginem aí jovens que ingressaram no mercado de trabalho, por exemplo, em 2020, e já começaram a trabalhar de forma remota, né, de forma online, como foi dito até pelo dado. Esses jovens, ao participarem dessa retomada, para eles o normal, simplesmente, é o cenário online. Como é que nós vamos administrar essa retomada das nossas equipes? Algumas já até retomaram, enfim. A gente que trabalha aqui dentro, até inclusive das indústrias, as indústrias, a parte administrativa vem tendo um trabalho um pouco diferente de retomada, um pouco mais espaçado, criando ondas, setores retomando em momentos diferentes. Essa é uma mudança que nós precisamos entender como líderes. Esse retorno com muito carinho, porque quando houve o início da pandemia, nós não tivemos muita escolha. Simplesmente a gente teve que todo mundo ir para casa ou parar atividades, enfim. E agora não, agora a gente precisa realmente ter um plano muito consciente para poder fazer isso de forma presencial. E aí, inclusive, não só relacionada também aos nossos colaboradores, né? Até por uma questão de competitividade em relação ao mercado, oferecer oportunidades híbridas, como muito vem sendo colocado, mas também para o nosso cooperado. Eu represento também a Cooper Johnson. A Cooper Johnson hoje, ela fica dentro da indústria Johnson Johnson e nós não temos atividade ainda presencial. Nós nos adaptamos a esse novo cenário, mas aos poucos estamos preparando toda a equipe e os nossos cooperados também para se sentirem seguros a voltarem a frequentar a própria cooperativa. Falando um pouquinho do reposicionamento da marca, né, o posicionamento de mercado com a presença digital, já que esse mundo todo mudou, como é que deve ser esse nosso reposicionamento nessa presença digital? As marcas vêm trabalhando muito essa mudança. Eu lembro que quando eu iniciei as minhas atividades no cooperativismo de crédito, 19 anos atrás, se falava muito que nós vendíamos crédito, né? As cooperativas vendem crédito. Depois o conceito evoluiu para nós vendemos confiança. O que o mercado financeiro vende é confiança. E atualmente nós estávamos dizendo que nós vendemos experiência ao nosso cooperado. Se você pegar essa evolução, e hoje eu me questiono, o que será que nós entregamos agora e o que nós venderemos nesse novo mercado digital? Como vai funcionar esse próximo passo? Como já está funcionando esse próximo passo? Já que nós já vendemos essa confiança, já temos a entrega do crédito e já vendemos essa experiência. Dentro desse novo cenário, algo precisa ser modificado também
para as cooperativas continuarem evoluindo. E aí eu digo aqui como um questionamento também, né? Como é que nós vamos construir esse novo produto? Como que vai ser esse novo produto? Os bancos, de forma geral, as cooperativas tradicionais aí também, vêm se reinventando. E nós precisamos realmente seguir com essa reinvenção. Eu trouxe aqui um case do Banco Itaú, não é nenhuma propaganda, né, institucional, nada nesse sentido do banco, mas ela reflete um pouquinho esse cenário de mudança. O pessoal que está no controle aí pode colocar para a gente o vídeo, por gentileza? Que legal, ser quem eu sou, Ter várias carreiras diferentes. poder fazer coisas pra impactar a vida de milhões de pessoas. Aí eu entrei no Itaú. No Itaú? Eu também entrei no Itaú. No Itaú? Como é que a gente nunca se encontrou lá? Ah, é que é um universo de possibilidades, né? Programa Trainee Itaú. Um Itaú inteiro de oportunidades para você começar a carreira. Itaú, feito com você. Vejam que nesse vídeo ele traz uma provocação, né, de um grande banco aí se colocando não mais como uma instituição financeira. Alguns de vocês podem ter visto esse vídeo, ele está sendo até divulgado na televisão, TV aberta, enfim, intervalo aí das principais mídias. E o Banco Itaú já se colocando realmente como uma empresa, não mais como uma instituição financeira, mas como uma empresa de tecnologia. Falando especificamente do seu programa de trainees, mas já é um reflexo desse cenário. E aí eu, curioso, né, que sou, eu resolvi dar uma olhada no próprio site do Banco Itaú, né? Vamos dar uma olhada nesse site agora junto, para a gente ter uma referência e dizer assim, será que está aderente o que o Itaú disse com relação à sua visão? Quando eu comecei a construir essa apresentação, 2 semanas atrás, o site tinha uma outra característica, eles mudam semanalmente também, mas aqui a gente reflete um pouquinho. Então, veja, o Itaú como banco digital, cartão sem anuidade de crédito, né? Então, algumas questões relacionadas a Open Finance, escolha de cartão de crédito, produtos online. Aqui a gente começa a perceber essa característica da aderência. Conta corrente online, empréstimo, consórcio, investimento, todos os produtos divulgados de forma online. Conheça o crédito com garantia do Itaú, enfim, destaque da semana, sempre tem algo diferente aqui voltado especificamente para o online, para esse trabalho online, atendimento via WhatsApp de forma geral. Cartões de crédito voltados aqui também para toda a questão online, você pode começar a operar sem antes ter o cartão físico e sempre sem anuidade, né, destaques aqui especificamente. E a questão de resolva tudo pelo seu app. E então eles divulgam aqui, sei lá, talvez sejam os principais apps, né? Eu acredito que o Itaú deve ter muito mais do que esses 6, mas aqui os principais. Agora, qual é o grande objetivo desse olhar? A percepção da aderência dessa comunicação, dessa instituição financeira, que já se vê como uma empresa de tecnologia, realmente tendo ali em seu site principal comunicação toda atividade com característica voltada ao digital. E aí eu me pergunto, como é que estão, né, as nossas cooperativas? Será que elas possuem essa mesma aderência? O nosso site, se a gente entrar no nosso site agora, da nossa instituição, será que ele remete exatamente essa nossa missão? Será que ele remete essa necessidade? Será que tem congruência com o que nós divulgamos em relação aos nossos objetivos? Então, fica aí uma primeira reflexão para a gente poder pensar um pouquinho sobre essa presença digital e essa mudança relacionada à nossa economia. Voltando à nossa pergunta aqui, então, qual o papel do cooperativismo nessa nossa nova economia? Aqui eu trouxe um exemplo do Banco Central do Brasil, né? A imagem lá do prédio de Brasília, falando um pouquinho sobre as perspectivas da agenda BC+. Essa agenda ela foi criada para o mercado financeiro de forma geral. Não é algo específico para as cooperativas de crédito. Ela tem os 4 pilares, a questão de cidadania financeira, a legislação mais moderna, o crédito mais barato e o sistema financeiro mais eficiente. A primeira reflexão que eu faço e trago aqui, divido com vocês, é que essas perspectivas, por mais que elas sejam no mercado financeiro geral, elas são extremamente aderentes ao nosso movimento cooperativista. Elas representam praticamente de ponta a ponta o que é o cooperativismo, o que significa o cooperativismo. Eu destaquei aqui de uma forma lúdica, né, em cores verde, amarelo e vermelho, verde as iniciativas que são colocadas por essa agenda do Banco Central, em verde as iniciativas que eu vejo onde o cooperativismo já possui um grande destaque,
em amarelo, onde existe um ponto de atenção, e em vermelho, onde existe uma grande oportunidade para trabalharmos. E as ações falam muito com o que foi apresentado anteriormente. Então, educação financeira, né, nós vimos aí a gamificação hoje, falando da educação financeira, inclusão financeira da população. As cooperativas possuem realmente programas robustos, programas fortes, que nascem realmente de acordo com a necessidade do nosso cooperado, de acordo com o olhar de cada uma das cooperativas. Proteção ao cidadão e ao consumidor, né, são pontos que trazem muita força para o cooperativismo. E aí, quanto oportunidades, a questão da comunicação. Também já dito, a forma de nos explicarmos anteriormente. Talvez nós nos comunicamos muito bem, mas nos explicamos ainda com certa oportunidade ou certa dificuldade. A questão da transparência não é que falta, na minha opinião, transparência ao cooperativismo de crédito, muito pelo contrário, mas falta essa nossa explicação, essa nossa comunicação do grande diferencial que nós temos dentro do cooperativismo. Depois vocês podem acessar o site do Banco Central para poder conhecer um pouquinho mais de detalhes dessa agenda. Mas uma agenda de destaque aí do cooperativismo também, o ambiente institucional. Então vejam os nossos produtos sendo divulgados, como foi dito, o intervalo do futebol e várias ações específicas, o cooperativismo tem tido um destaque também dessa forma sua institucional. E uma grande oportunidade que eu vejo aqui também, né, um ponto de atenção, é a modernização das leis e normas que regem a atuação do Banco Central. Nós temos a PL que está sendo aí em vias de ser votada. Eu acredito que a PL seja um grande avanço ao cooperativismo de crédito, vai mudar a nossa legislação específica, vai trazer melhorias, mas é importante que alterações como essas sejam discutidas com toda a base cooperativista. É importante que as necessidades e as diferenciações sejam levadas em consideração quando se constrói um projeto desse porte. Então, por isso vejo uma oportunidade. O relacionamento com o Banco Central, dentre outras atividades que vêm sendo muito positivas para o cooperativismo. A gente fala de sistema financeiro mais eficiente, dentro da agenda do Banco Central, crescimento do sistema financeiro de forma sustentável, eu não vejo nenhum outro movimento trazendo tanta oportunidade, entregando tanto a nossa economia brasileira, a nossa população brasileira de forma tão sustentável quanto o cooperativismo de crédito. O próprio Banco Central também adequa, né, aos seus procedimentos, às suas regras, de acordo com o perfil das instituições. Então, isso também é muito positivo ao cooperativismo de crédito. E como oportunidade aqui, eu vejo a questão dos impactos das inovações tecnológicas para reduzir o custo de observância. Foi o próprio exemplo citado também, né, da necessidade de termos aí, talvez, marcas em conjunto, de termos um trabalho voltado para sistemas que integrem de certa forma, a divulgação ou a operação do próprio cooperativismo. E o relacionamento como item verde de total destaque. As cooperativas conhecem muito bem os seus cooperados, nós não temos clientes ou usuários, nós temos cooperados. Então, essa agenda está totalmente aderente. E o último pilar, que é a questão do crédito mais barato. Diminuição do custo do crédito já é um papel que as cooperativas fazem com muita solidez desde o início do cooperativismo. Aumento da competitividade e flexibilidade na concessão de crédito. Em momentos de pandemia, os grandes bancos, outras instituições, travaram as suas operações de crédito. Por isso o cooperativismo cresceu mais, porque ele entendeu a necessidade do seu cooperado e não era a hora de deixar o cooperado com essa dificuldade, e sim dividir com ele essa responsabilidade. Então, as cooperativas cresceram muito nesse momento também de pandemia. Alocação do crédito de forma consciente. Esse é um exemplo da pandemia, serve também para esse mesmo caso aqui especificamente, e a necessidade de revisão do posicionamento do compulsório como uma operação muito mais voltada ao Banco Central, mas que, de certa forma, vem a privilegiar o mercado financeiro de forma geral. Então, vejam, qual o papel desse cooperativismo, então? Nós chegamos onde o mercado tradicional não chega, onde grandes instituições não chegam. Em muitos locais, apenas a cooperativa de crédito é a instituição da região que atende. Porém, com a chegada também de Open Bank, ele traz oportunidades e riscos. Independente de existir ou não uma agência de um banco, uma concorrência em um determinado município, através do online, através desse mundo digital, os nossos cooperados também vão ter acesso a essa concorrência, o que é positivo, mas gera determinados riscos. Então, nós devemos utilizar esses riscos para impulsionar as oportunidades dentro do cooperativismo, buscar novos públicos, valorizar essa questão do pertencimento que os nossos cooperados já possuem.
Nós somos uma instituição de maior orgulho do nosso cooperado. Isso vocês têm na prática, vocês vivenciam já esse sentimento. Imaginem que o cooperado ele não tem o orgulho do banco quando ele possui uma conta ou algo nesse sentido, como ele tem quando ele participa da cooperativa, por ser o dono, por entender que ele faz parte do negócio não como um cliente, mas sim como um sócio. Precisamos nos manter competitivos, pessoal. Só o orgulho não basta. Só ele manter esse senso de pertencimento não vai nos levar ao próximo passo. A competitividade é algo que precisa ser buscado muito dentro das nossas organizações, para um crédito mais barato, produtos mais acessíveis e tudo que for de necessário para o nosso cooperado, para que ele tenha a cooperativa como a principal instituição financeira dele, se não a única. Despertar interesse nos cooperados em potencial. Também foi dito, né, a necessidade da gente explicar o que é o cooperativismo. Eu acredito que através de uma comunicação a gente consegue explicar o cooperativismo nesse nível e despertar interesse de novos públicos também. Acesso à democratização do crédito. Já foi amplamente colocado o quanto o cooperativismo de crédito oferece essa democratização, atende em locais onde as instituições não chegam, atende em momentos que são de maior crise, e que somente a cooperativa tem condição de poder apoiar o seu cooperado, e tudo isso está integrado na agenda do Banco Central, uma agenda totalmente pública. Então, vejam, essa agenda é a cara do cooperativismo. Não existe momento mais favorável para nós, cooperativistas, do que esse. Nós precisamos agir e aproveitar essa oportunidade. E para finalizar, então, aqui, a minha recomendação relacionada ao próprio SNCC, às nossas cooperativas, um olhar de forma muito mais integrada. Pode parecer um clichê, mas não é, pessoal. Muitas cooperativas não possuem um planejamento estratégico profissionalizado. Ou, às vezes, possuem uma visão de longo prazo e não trabalham a curto prazo, têm dificuldade de se mover a curto prazo, seja ela independente, seja ela de sistemas. Existe essa necessidade de adaptação para esse olhar rápido de tudo que acontece. Mas também é muito importante termos um planejamento que vá lá para 5 anos, que vá lá para 10 anos e que é revisado ainda que seja todos os meses, mas é importante que ele tenha um olhar e um objetivo definido. Nós que circulamos por muitas cooperativas, percebemos que algumas cooperativas ainda não chegaram nesse nível de profissionalização de planejamento estratégico. Precisamos construir tecnologias que tragam o nosso jeito de ser. Não queremos tecnologias como os do mercado tradicional, mercado financeiro tradicional. Buscamos algo que seja o nosso jeito de ser. Investir em redes de intercooperação para fortalecimento. Sem a intercooperação, que é um dos nossos princípios, dificilmente chegaremos lá a alcançarmos os potenciais de 20% em relação ao mercado que a gente busca, os objetivos da agenda do Banco Central e os nossos, do próprio SNCC. Então, é importante termos redes de intercooperação, seja para dividir tecnologia, comunicação, trabalhar sinergia entre cooperativas, buscar esse fortalecimento. Isso é muito importante. Fortalecemos a comunicação institucional, na mesma medida em que foi dita da rede de intercooperação, né? Então, trabalharmos de forma unificada essa visão do cooperativismo e focarmos os valores e princípios cooperativistas. Aqui a última reflexão, onde nós olhamos e vemos que as cooperativas possuem resultados sólidos, elas têm resultados suficientes, mesmo nesses momentos difíceis, mas é o momento de voltarmos aos nossos princípios de sociedade para termos a garantia de que estamos atendendo os nossos cooperados, os seus familiares, a própria sociedade em si, de forma plena e completa. O resultado em excesso, as sobras em excesso, podem não representar uma grande eficiência, pois não é o nosso objetivo. O nosso objetivo não são sobras cada vez maiores, cada vez mais robustas, mas sim o suficiente para terem uma sustentabilidade do negócio. Porque cooperativas não foram constituídas para dar lucro. Então, reflitam dentro da sua cooperativa como está sendo discutido esse planejamento estratégico, qual é a característica da visão dele, o quanto ele é unificado e o quanto ele é conectado com os nossos valores. Essa é uma reflexão muito importante de fazermos todos os dias dentro da nossa instituição. E a palavra final, somos fortes quando focamos em nosso diferencial e nosso propósito cooperativista. O nosso foco é importantíssimo que seja sempre para que servimos, para que servem as cooperativas e a quem servimos. Sem dúvida nenhuma, a resposta para isso é olhar para o nosso cooperado. Gratidão, pessoal. Obrigado pela oportunidade. E abro a palavra para os nossos
colega. Excelente reflexões, Ivo. Muito bom. Você trouxe cases para a gente, eu acho que isso que é interessante. Acho que essa pergunta ela está sendo muito bem respondida. O papel do cooperativismo nessa nova economia. Acho que esse é o tema aqui do nosso painel. Excelente, bacana. Vamos dar continuidade, que a gente está com o tempo redondinho. Agora eu quero escutar do Moacir. O Moacir ele é o presidente da Confebras. Moacir, responde para a gente. Qual o papel do cooperativismo nessa nova economia? Você tem 10 minutos. Bom, muito obrigado pela oportunidade. Quero cumprimentar o João, cumprimentar o Ivo, o Enio, está junto conosco, e a você e a todos que nos estão nos acompanhando, a todos e a todos que nos estão acompanhando. É um prazer muito grande conversar, especialmente sobre o cooperativismo, que é um assunto latente e presente em todo o Brasil. Bom, primeiro eu gostaria de falar um pouco sobre o conceito da nova economia, segundo a reportagem da revista Exame, de 2 de agosto de 2021, intitulada Nova Economia, o que é e como se destacar como líder. A nova economia, em resumo, é uma tendência que reúne empresas tradicionais e startups que formam ecossistemas permitindo uma nova fase de desenvolvimento. Ou ainda, um ambiente de mudanças contínuas extremamente colaborativo com a redução da intermediação e o crescimento da disrupção com o alicerce da tecnologia. As empresas novas, que passam pela transformação digital, têm algumas características. O usuário é central para a estratégia. Os dados são a base para construir produtos e serviços. Entrega para as pessoas novos modelos de negócio. Não existe o certo ou errado, melhor ou pior. A nova economia se caracteriza por mudanças aceleradas pela tecnologia disponível e sendo desenvolvida. Nesse contexto, é preciso também entender quem é o novo consumidor. Socialmente conectado, autopromoção em primeiro plano, altamente informado, confiante nas opiniões de outros usuários, sensível a preço, inconscientemente seguro, imediatista e exigente. Hoje, as empresas focam nas pessoas, suas necessidades e desejos. A tecnologia promoveu uma mudança de comportamento nas pessoas, exigindo mudanças também nas empresas. As decisões passaram a ser tomadas pensando nos desejos desse consumidor. Para ser um líder da nova economia, é necessário ter alguns comportamentos distintos. A humildade, a mentalidade de aprendiz, dá o poder à equipe, a inteligência emocional. O papel essencial do cooperativismo é estar antenado a todos os movimentos de mercado, participando efetivamente dessa transformação. Entendendo o mercado, adequar a gestão a essa nova economia, investindo principalmente em pessoas, em tecnologia e novos formatos de comunicação com o seu público. Como disse, investindo em pessoas, é importante entender que precisamos de colaboradores alinhados com o perfil da atual liderança, mas que acreditem nos novos princípios e sejam multiplicadores deles. Precisamos nos deixar perceber e entender como uma excelente alternativa para o presente e para o futuro. O papel do cooperativismo é estar o mais próximo possível do seu cooperado e da comunidade. Afinal, são as pessoas que dão sentido a tudo isso. É fundamental que sejamos úteis e solidários. Queremos ser aquele amigo de que todos querem ter por perto. Precisamos conhecer a educação financeira, pautada inclusive no Dia Internacional do Cooperativo de Crédito, o DICC,
comemorado amanhã pela Confebras, um webinar às 15 horas, como forma de desenvolver sobre o uso consciente do dinheiro. É necessário manter a confiança junto ao Banco Central, nosso órgão normatizador e fiscalizador, cumprindo metas e superando expectativas em relação à nossa atuação. Tenho a grata satisfação de dizer que no 13º Concred Digital compartilhamos todos esses temas que acabei de dizer com a maior profundidade possível. Para terminar, quero voltar à pergunta inicial. Qual o papel do cooperativismo nessa nova economia? Devemos ser agente da transformação sem perder a nossa essência. O humanismo deve ser um valor associado à nossa imagem. Precisamos ser o melhor lugar para trabalhar e para guardar o dinheiro. Porque tanto colaboradores quanto cooperados se interessam hoje por propósito, refletido em ações reais de sustentabilidade, interação socioeconômica e governança além da diversidade. Incluir os jovens e promover a igualdade de gênero, os jovens serão os nossos futuros associados e fortalecerão o movimento, e as mulheres devem ser reconhecidas como vetores de impulsionamento do crescimento das nossas cooperativas. Temos de levar tecnologia em produtos e serviços financeiros como forma de facilitar a vida dos nossos cooperados e da comunidade. Dessa forma, somos percebidos como parte da vanguarda do processo do Open Bank, do crédito facultativo facilitado. É necessário vivenciar o princípio de intercooperação, com intensidade. Temos um potencial quase infinito de possibilidades de encontrar, dentro do cooperativismo, soluções para as nossas dores estratégicas ou operacionais. Como uma via de mão dupla, a intercooperação nos une, como um conceito aprimorado do networking que deu certo. Se somos simples, convenientes e oferecemos uma relação custo-benefício favorável, precisamos ter parceiros adequados e podemos encontrá-los em nosso ecossistema. Quando escolhemos uma outra cooperativa para desenvolver ou aprimorar um projeto, injetamos energia ao nosso movimento de forma recíproca e compartilhada, garantindo a perenidade, em especial das cooperativas menores. Devemos colaborar com o Brasil e com os brasileiros, mostrando todo o nosso potencial e fazendo entender que o melhor dos mundos é aquele em que participamos das decisões e deliberamos juntos o nosso destino. É por isso que, nos momentos mais desafiadores como este, que ainda estamos passando, somos uma excelente alternativa, absolutamente confiáveis, tudo isso comprovado pelo nosso crescimento dos últimos anos. Portanto, muito do que foi dito pelo João e pelo Ivo faz parte desse conteúdo que eu apresentei para vocês. É uma oportunidade. Muito obrigado por estar com vocês aqui. Fico muito feliz e estou à disposição. Obrigado, Moacir. Excelente reflexão. Cada um está trazendo um ponto de vista diferente para o mesmo tema. Eu acho que esse é o objetivo principal. Com certeza isso vai trazer muitos insights para quem está assistindo para a gente e principalmente para o cooperativismo de crédito. E agora, para a gente encerrar esse nosso painel, eu vou chamar o Enio, que ele é coordenador técnico da SECO, para ele também dar a explanação dele sobre esse tema. Qual o objetivo do cooperativismo nessa nova economia? Enio, você tem 10 minutos. Obviamente aqui aos meus companheiros de painel e também, obviamente, aos nossos fiéis internautas. Bem, Douglas, colegas e as pessoas que nos acompanham, eu vou até pedir desculpas aqui, que eu não quero ser repetitivo, é uma dificuldade sempre falar por fim, né? Eu não quero ser repetitivo e também em respeito aí ao nosso público, acho que a gente pode abrir aí uma
uma oportunidade aí para uma ou duas perguntas, imagino que a gente tenha tempo, tá, Douglas? E também eu pretendo aqui exercer aqui a mega capacidade de síntese, que é absolutamente fundamental nos dias de hoje, né? Que tem tudo a ver com a nova forma de proceder. De modo que, com isso, eu tenho a ousadia aqui, meus colegas me permitam fazer isso, Douglas, de resumir as proposições, né, que servem de resposta, para essa pergunta, qual o papel do cooperativismo nessa nova economia. Eu diria, focando essencialmente no conteúdo e menos na forma, eu diria que é intensificar, né, porque nós já viemos fazendo isso, é intensificar a promoção da justiça financeira e da prosperidade socioeconômica, permitindo a melhor experiência possível ao nosso público e às suas comunidades em todo o território nacional. Repito, a resposta à sua grande indagação para esse painel, né, eu proponho que seja a seguinte: intensificar a promoção da justiça financeira e da prosperidade socioeconômica, permitindo a melhor experiência possível ao nosso público e às suas respectivas comunidades em todo o território nacional. Com isso, Douglas, eu devolvo a condução para você e imagino que nós tenhamos ainda aí 5 minutos para responder eventual pergunta ou permitir a interação dos nossos internautas. Muito obrigado, gente. Sucinto. Eu acho que quando você fica para o final, é sempre complicado, porque é um tema bem complexo, e aí todo mundo acaba falando alguns pontos que realmente todo mundo vai falar basicamente a mesma coisa, né? Mas bacana, acho que você foi sucinto, sobrou um tempo aqui para a gente. Tem bastante pergunta vindo aqui pela internet, acho que o pessoal está interagindo. Como eu falei anteriormente, uma das vantagens que a gente viu, um diferencial que a gente viu nesse nosso evento de hoje, é que teve muita gente que se cadastrou fora do sistema. Isso mostra essa percepção que as pessoas querem conhecer o cooperativismo. Então, a gente ainda está faltando essa comunicação para a gente atingir esse público externo. Então, vamos lá. Tem uma pergunta que chegou aqui, eu acho que é interessante e faz parte de tudo isso que vocês falaram. O cooperativismo essa pergunta é do Pedro Freitas. O cooperativismo ele vem crescendo em associados, ativos, créditos. É inquestionável o sucesso do sistema. Mas por que ainda é baixa a questão de se utilizar todos os serviços da cooperativa? Por exemplo, o associado tem a conta na cooperativa, mas acaba adquirindo serviços e produtos de outros bancos. Queria deixar essa pergunta para a gente começar a responder e começar a trocar essa ideia. Vamos começar do mesmo jeito que a gente fez a roda. Vamos começar pelo João. João, responde para a gente qual é a sua opinião sobre isso. Bem, a pergunta é realmente muito interessante, muito importante, né? Também há de se reconhecer que as cooperativas ainda são muito jovens, né? Então, em termos de um portfólio completo de produtos e serviços, não é tanto tempo que as cooperativas dispõem desse portfólio completo, né? A outra questão é que sempre houve um pouco de questão cultural, né, envolvida, né, de que as cooperativas não deveriam ter uma questão de crença, não deveriam ter uma pegada comercial, tal qual os bancos ou parecido com isso, né? Então, é uma soma de fatores, né? E a concorrência também, né? Então, há ainda algumas questões ligadas a uma crença também de que as cooperativas de crédito oferecem crédito, né? E não os demais produtos. Então, também é um dever de casa das cooperativas que, às vezes, não é cumprido de divulgar todo o portfólio de produtos que elas dispõem para oferecer aos seus associados. Eu acho que tem a ver com toda a divulgação, com mostrar à sociedade, além dos benefícios de ser uma alternativa, a razão de existência das cooperativas, que é gerar prosperidade para a nossa população, para as nossas regiões, que ela também oferece produtos e serviços
da mesma qualidade ou até superiores, com taxas muito inferiores às praticadas no mercado financeiro. Mas eu acredito que nós temos exemplos belíssimos aí de utilização dos produtos e serviços dentro das nossas cooperativas, né? A gente mede o ISA, o Índice de Soluções adotadas por cada associado, e nós temos índices altíssimos de utilização de produtos e serviços em determinadas cooperativas ou em determinados sistemas. E o melhor, com o índice de satisfação dos associados, com a experiência vivida com esses produtos e serviços, com as demais alternativas oferecidas, as linhas de crédito, o NPS das cooperativas é muito, mas muito superior ao NPS, ao índice de satisfação dos clientes dos bancos. Agora, para a gente inverter a nossa ordem, eu vou começar com o Enio. Enio, você. Tá bom, obrigado pela oportunidade aí, mas fundamentalmente eu endosso a impressão, as percepções do João. O próprio João já sabe, o Moacir, há bem mais tempo, o Ivo certamente também, quem nos acompanha e ocasionalmente lê artigos e livros, há muito tempo eu já venho insistindo, né, nessa necessidade, na importância de a gente dar uma amplitude maior ao espectro operacional, ao portfólio das cooperativas, quando nós as divulgamos, né? Falar em cooperativismo de crédito abertamente para a população, né? Embora seja essa, né, a terminologia adequada, nós temos da legislação, mas se nós quisermos vender, né, um portfólio que vai além da concessão de crédito, nós temos que nos colocar como instituição financeira cooperativa, né, ou como uma instituição financeira, né, que oferece para a sociedade, né, enfim, para os cooperados, toda a amplitude, toda a gama de produtos e serviços que estão disponíveis em qualquer instituição convencional, universal, de varejo. E a culpa, Douglas, colegas, é exclusivamente nossa. Eu não posso absolutamente considerar a hipótese de culpar o nosso próprio associado, enfim, ou as pessoas que ainda não o sejam, pelo fato de a gente ser menos conhecido e de as pessoas consumirem tão poucas soluções do nosso portfólio. Então, temos que aprimorar efetivamente o nosso contato, a nossa interlocução, a nossa comunicação com o nosso público presente, né, e ainda não presente nas cooperativas, inclusive nos valendo fortemente nesses novos tempos da rede social, né, que é um caminho, um canal acessível, barato e tal, que pode ser amplamente explorado por todos nós. Excelente. Excelente, Enio. Moacir, seu ponto de vista. Bom, eu entendo o seguinte: nós somos uma cooperativa e temos que apresentar aos nossos cooperados que nós somos uma cooperativa. Na verdade, nós temos atrás de nós uma instituição financeira, mas essa falta de relacionamento com a proximidade com os nossos cooperados impede que eles conheçam a cooperativa como um todo. Então, eles vão muito mais pelo nome, cooperativa de crédito, operação de crédito. E, além disso, nós devemos botar junto conosco que nós temos que ser modelo. Muitos dos dirigentes de cooperativa, muitos dos colaboradores de cooperativa, não têm só operações com a sua cooperativa, mas têm com outras instituições financeiras. Quer dizer, todo o dever começa em casa. Se fizermos o nosso dever de casa, nos aproximarmos mais do cooperado, mesmo de forma digital, mostrando o que temos, o que podemos contribuir com ele, eu tenho certeza que isso muda. E isso não é uma prática usual, aliás. A maioria das cooperativas cresce muito no número de cooperados e não consegue chegar nele. Mas precisa ter os seus PA, postos de atendimento, conectado com esses cooperados que atuam nesse PA. E visitá-los de vez em quando, e não simplesmente recebê-los no ponto de atendimento. Isso vai mudar, com certeza, essa relação. E, evidentemente, o cooperativismo precisa disso. Não há outra alternativa. Se quisermos continuar sendo diferentes, precisamos ser efetivamente diferentes. Muito obrigado. Obrigado, Moacir. Agora, Ivo,
tua palavra final para a gente fechar o nosso painel. Resumidamente, os colegas trouxeram as necessidades que nós temos, né, de desenvolver. Eu destaco a questão da comunicação, duas partes da comunicação aí dividindo, né, uma comunicação voltada especificamente ao negócio, a produtos, e uma comunicação de forma institucional, sobre o cooperativismo, sobre o trabalho e o diferencial que existe. Mas isso por si, eu acredito que não seja suficiente. A eficiência em relação à experiência que o Enio comentou, né, a frase também sucinta que ele trouxe para a gente, fala muito da experiência. Eu acredito que essa experiência é que vai fazer a diferença. Mesmo entre a construção dessa experiência, né, pensando inclusive em partes comportamentais, a gente mergulhar um pouquinho mais nessa parte técnica de como construir essa experiência ao nosso cooperado. Inclusive, entre os grandes bancos, vamos imaginar assim, também existe uma grande diferença de experiências. Quem aqui já não consumiu um produto de um determinado banco, um banco de nome, um banco grande, mas que a experiência não é positiva? Que você tem dificuldade de operar, que você tem dificuldade de acessar e retirar uma informação, chegar na informação final que você precisa, no detalhe do documento que é necessário para uma determinada operação. Então, assim, com relação à precificação, produto em si, as cooperativas têm, o portfólio está aí, é extremamente competitiva, mas a construção da experiência, eu também sou cooperado em várias cooperativas diferentes daquelas que eu atuo, e às vezes eu sinto essa dificuldade mesmo da experiência em alguns determinados momentos. O Dado falou também na palestra anterior dele, né, o exemplo do TikTok. O Moacir comentou agora, temos que chegar às casas dos nossos cooperados, temos que fazer essa visita. Hoje, uma boa parte dessa visita se dá de forma virtual, se dá através das redes sociais, se dá através de uma experiência, por que não um TikTok da vida? Uma plataforma de rede social que leve aí uma comunicação diferente, eficiente, é uma plataforma, um Instagram. Hoje o Instagram, as pessoas visitam, sei lá, quem é usuário do Instagram deve visitar mais de 20 vezes ao dia essa plataforma na hora do almoço, na hora de um intervalo, à noite, com a família, trocando informações com um parente que está distante. Então, o uso dessas plataformas, sem dúvida nenhuma, pode ajudar muito o nosso desenvolvimento para alcançarmos esse próximo passo aí de comunicação e de experiência, eu acredito, para os nossos cooperados. Excelente, Ivo, muito obrigado. A gente está com o tempo estourado, tinha mais coisa aqui para a gente falar, eu acho que é um tema muito interessante. Quando a gente fala do cooperativismo de crédito, principalmente o papel que vocês estão desenvolvendo e o papel do cooperativismo para a sociedade, eu acho que é um tema muito amplo. A gente teria que fazer um bate-papo aqui, acho que de um dia inteiro. Quero agradecer muito a presença dos senhores, foi muito gratificante fazer essa intermediação, pegar esses dados, todas essas colocações que vocês trouxeram. A Mundo Coop está de portas abertas para vocês. Muito obrigado. Um ótimo dia a todos.